Olá, começa agora o Religare Conhecimento e Religião. A fé no ambiente virtual, um novo estilo de se pensar a religião. Como é que tem sido a experiência de evangelização em uma cultura midiática? No programa de hoje eu converso com o jornalista Flávio Campos, ele é mestre em Ciências da Religião pela PUC Minas. A nossa conversa é sobre a experiência religiosa no ambiente virtual. Seja bem-vindo, Flávio, um prazer receber você aqui no Religare. Muito obrigado, Flávio, pelo convite, um prazer participar do programa com você hoje. Você também pode nos acompanhar pelo canal Religare, Conhecimento e Religião no YouTube. Se inscreva em nosso canal, comente os nossos vídeos e compartilhe o Religare com os seus amigos. Ô Flávio, a gente podia começar assim, contextualizando termos como, por exemplo, religião, experiência religiosa, porque isso é muito importante para compreender esse tema, né, da religião, da experiência religiosa no ambiente virtual. Exato, Flávio. No início da minha pesquisa, houve uma tendência de separar as duas questões, experiência e vivência, como se fossem pontos diferentes de abordagem e de entendimento. Mas ao longo da pesquisa, das leituras e até na própria raiz da palavra, buscando as referências do próprio alemão que tem origem, nós vamos entender e perceber que experiência e vivência tratam daquilo que o sujeito prova, daquilo que é a realidade, daquilo que ele, como a própria palavra diz, experimenta. Então, nesse sentido, a experiência religiosa ou a vivência religiosa, elas traduzem isso que o sujeito percebe, as percepções e aquilo que ele experimenta de fato nas suas relações, enfim, no modo de ser religioso. Eu gosto muito dessa discussão, até para compreender o que é algo como senso religioso. Eu procuro explicar exatamente isso, que é essa questão da experiência, como você tão bem coloca aqui. Agora tem um outro termo que então nós estamos falando de experiência religiosa, mas numa cultura midiática. O que seria uma cultura midiática? Uma cultura midiática, hoje principalmente com o mundo globalizado, é essa cultura em que os meios de comunicação, eles não só somam, mas eles são, na verdade, uma própria cultura. Nós temos a cultura artística, a cultura popular de tradições, enfim, e a cultura midiática, ela está inserida hoje nesse contexto em que ela responde, em que nós, de fato, respiramos e sentimos, vivemos numa cultura midiática, né? Os meios de comunicação, eles assumem uma importância tão grande, e não só o meio, não só a técnica, mas a comunicação, de fato, ela tem uma importância, sobretudo nesse mundo globalizado hoje. Agora, você está totalmente envolvido nisso, né? Você é jornalista e trabalha com questões religiosas, né? Como é que você vivencia esta relação, né, na cultura midiática e também uma tarefa aí evangelizadora, não? Sim, eu considero um desafio, porque nós temos nesse caminho de um desenvolvimento da mídia religiosa, né, principalmente católica, se considerarmos os protestantes, estão um pouco à frente já, eles nascem nessa cultura, no que a gente entende como cultura midiática, e na perspectiva, no ponto de vista católico, desenvolvendo, já caminhando, dando passos nesse sentido. É um desafio porque nós temos muitas vezes pessoas de boa vontade, que não descaracteriza o trabalho, e excelentes profissionais de outro. Então existe uma grande dificuldade de alinhar as duas coisas, a boa vontade, a experiência religiosa com a técnica, com a linguagem, com aquilo que de fato funciona no mundo do se fazer e de se pensar a comunicação. Então, hoje é preciso, e eu acredito que o que nós podemos chamar como tendência é essa profissionalização, principalmente nas paróquias. O próprio Vaticano traz esse olhar de profissionalização no modo de se pensar e de se fazer comunicação. Eu fico pensando, antes da gente chegar, o que o Vaticano, por exemplo, tem feito mais recentemente, mas pensando na história do cristianismo, naquelas primeiras comunidades, a comunicação do evangelho ali no contato interpessoal, até os dias atuais. Você conseguiria assim, traçar um panorama, não é, dessa história da comunicação do evangelho na tradição cristã? Olha, Flávio, dentro do trabalho, essa foi a linha e o tempo em que eu mais me senti bem para falar, porque trata de história, que é algo que eu gosto muito, e foi uma pesquisa que traz o lado jornalístico, né, de investigar, de compreender. Então, de fato, nós temos no início das comunidades cristãs o querigma, o anúncio boca a boca e uma questão simbólica muito forte. Os símbolos falavam muito, seja a cruz,
o peixe. Então, ali, de fato, já existe esse entendimento de comunicação. As primeiras pinturas, não? As primeiras pinturas, né? E toda a desenvoltura. E vale ressaltar que a cruz é o maior símbolo de comunicação. Em qualquer nação, em qualquer lugar que você estende a cruz, ela é entendida. Então, é o maior ícone de comunicação que nós temos e que funciona já naquele tempo, naquele período. Então, nós temos uma evolução do querigma, nós temos, nesse primeiro momento, o anúncio boca a boca, do testemunho. Com um salto, nós vamos à idade da invenção da prensa, né? A Bíblia começa a ser passada de mão em mão, e isso gera para a igreja um certo desconforto, porque agora as pessoas poderiam interpretar, elas poderiam ler e colocar na cabeça ou na boca aquilo que elas interpretavam. Então a igreja se sentiu incomodada nesse sentido. E trazendo de forma mais avançada para o mundo de hoje, as pessoas de certa forma, não buscam mais só a igreja como local de referência. Elas discutem com outras pessoas na internet. Se antigamente eu precisava buscar um sacerdote para conversar, para ter um entendimento, hoje eu posso discutir com um catequista que está em Roma, na França ou no Rio de Janeiro, enfim, existe uma troca de experiência e esse anúncio do Evangelho, essas questões, elas não se limitam mais, elas são universais e globais. Realmente foram saltos, né? Porque tem muita coisa aí nesses intervalos. Mas vamos voltar àquele tema. Você disse, por exemplo, posições do Vaticano, não é, em relação aos seus meios de comunicação, não é? Mas vamos falar também aqui na América Latina, não é? O que tem sido feito, né, no sentido de uma atualização pelos meios do anúncio do Evangelho. Eu gosto muito de pensar na comunicação na América Latina e trago isso na pesquisa porque existe uma contribuição que eu mesmo desconhecia. Se pensarmos no Concílio Vaticano II, quem leva essa grande contribuição para as discussões, principalmente no que diz respeito à comunicação, é a experiência da Igreja na América Latina, de profissionalização, de programas voltados para esse público. Então, já naquele tempo, estamos falando aí de 1950, né, década de 50, 60, a América Latina já traz essa discussão e essa importância. O Brasil e as ações da CNBB se destacam nesse sentido. Nós temos emissoras, seja de rádio ou de TV, que há muito já trazem essas experiências de comunicação, rádio, TV e agora, sobretudo, na internet, mas a internet muito como ações populares. Mas a igreja no Brasil, de fato, ela experimenta, ainda que dentro do seu tempo e a sua maneira, ela traz essa questão, seja através dos jornais, Belo Horizonte nós temos essas opções também, essa realidade, revistas. Então, a comunicação na América Latina e, sobretudo, no Brasil, na realidade da igreja, sempre foi muito presente. A igreja, nesse contexto, priorizou sempre a comunicação. Agora, também em relação aos próprios documentos da igreja, né? O Vaticano II já impulsionava, né, a igreja na direção de se apropriar dos meios de comunicação, de se aproveitar, né, dos meios de comunicação para a sua tarefa. Exatamente, e essa é a contribuição que a América Latina leva e que se soma, né, e aparece no documento, de terem os próprios veículos de comunicação, mas também de profissionalizar. A questão da profissionalização é sempre tocada, ela sempre aparece, seja no concílio, seja nas conferências episcopais, mas a necessidade de se profissionalizar. E é algo que eu gosto muito, porque a comunicação, de fato, precisa ser pensada e não só executada. E essa é a grande questão hoje. Muitas pessoas sabem executar, gostam de executar, mas pensar, de fato, tem ficado à margem. Então, o que os documentos trazem e o que emerge nesse contexto, acima de tudo, e Papa Francisco traz muito isso, mais do que dizer, é preciso pensar sobre aquilo que se quer dizer. Eu vejo que, por exemplo, no caso do catolicismo, né, os meios de comunicação da igreja revelam a própria diversidade no interno da igreja, em termos de perspectivas e tal. Mas como você tem falado muito em profissionalização, eu vou me permitir, assim, como telespectador, né, também, eu acho estranho quando simplesmente, no caso da igreja, se leva para o meio o mesmo estilo que acontece, por exemplo, numa igreja, numa celebração, por exemplo, sem trabalhar isso para a especificidade da linguagem. Você que é jornalista, é especialista, não é? A igreja não deveria cuidar melhor, não é, dessa tradução da linguagem, não é?
Um exemplo muito concreto. Uma coisa é você rezar um terço, não é? Em casa, na comunidade e tal. Outra coisa é você colocar isso na televisão. E eu acho que a coisa não vai muito bem. Exatamente. Esse é o desafio. Quando eu digo e quando os documentos trazem o entendimento de profissionalização, não são profissionais que dominam a técnica e simplesmente a executam. E é o que eu colocava no início, a necessidade de se alinhar o discurso no sentido de experiência, e é por isso no início do meu trabalho eu trago essa noção de experiência ao profissionalismo. Não basta ter só a experiência e o entendimento de boa vontade. E a experiência religiosa propriamente, muito rica, muito densa. É muito comum na igreja a gente trabalhar com isso. Pessoas que lidam com pensamento, com entendimento de comunicação, mas não num desmerecimento, mas muito na boa vontade. Ou porque eu escrevo bem, ou porque eu me comunico bem, mas de fato a comunicação ela vai além do comunicar-se bem ou do escrever bem. E é o que eu chamo de pensar a comunicação. Para quem eu escrevo, para quem eu comunico, como eu quero me aproximar dessas pessoas. Então, no exemplo do texto, não basta só a mera reprodução. Se eu estou lidando com o meio técnico, que é a televisão, como adaptar essa experiência, como traduzir. A própria missa também precisaria de uma linguagem, não mudar a missa, não é disso que nós estamos falando, mas a missa é a missa, mas a linguagem, o modo de se comunicar. Embora algumas emissoras, pela medição de audiência, nós vamos ver que o que as pessoas mais buscam e querem são missas e terços. Missas, terços, terços e, por vezes, pregações. A mídia religiosa, sobretudo católica, ela é identificada com isso, como extensão do templo, do lugar sagrado. Então, as pessoas, elas querem isso. E quando numa TV, por exemplo, se tem alteração de programação nesse sentido, existe uma grande... Nós vemos o retorno das pessoas falando. E eu, então, tenho que dizer que me equivoco. Então, nós vamos fazer um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta com Flávio Campos para falar sobre a evangelização nessa cultura midiática. Até já.